eu comecei a querer ler daqueles livrinhos. E nunca me esqueço que um dos livrinhos era Lettres de mon Moulin, Cartas do Meu Moinho, do Alphonse Daudet. Eu comprei, aí tentei ler, com aquelas coisas da aula de francês. Mas você sabe que a aula de francês de ginásio te dá um mínimo, muito rudimentar conhecimento da língua. Quando eu tentei ler no livro, não era a mesma coisa que na aula, era difícil. Então, o que é que eu fiz? Peguei um dicionário de francês e lia as duas primeiras frases. Tinha 4, 5 palavras, só em 2 frases que eu não entendia. Aí eu olhava cada uma no dicionário e anotava na margem do livro, com letra pequenininha, o significado. Resultado, nas primeiras partes do livro, eu acho que eu tenho esse... Esse que eu te perguntar, se tem aí. Eu acho que está aí, Lettres de mon Moulin. As primeiras páginas tá preta de coisinha na margem. Do meio do livro para frente, vai começando a ter claros. Quer dizer, eu fui pegando o vocabulário próprio daquele autor, que ele usava naquele livro. Então, como todo autor repete um certo número de palavras, ele tem o seu vocabulário. Vamos supor, a língua tem 400 mil palavras, mas nenhum autor usa 400 mil palavras. Então ele acaba ganhando no seu universo de vocabulário, ele tem um jeito que ele usa certas palavras de forma recorrente. Quando eu acabei de ler o Cartas do Meu Moinho, o segundo livro em francês, que aí eu já não me lembro qual foi, já foi mais fácil. E eu, de repente, era leitor de língua francesa. Como eu tinha essa vantagem de poder tirar os livros no Gabinete Português de Leitura, e a maioria eram livros em francês, não sei porquê, era muito rico de século XVIII. Eu comecei a ler autores do século XVIII. Inclusive autores eróticos, que foi ótimo. Mas eu conheci, por exemplo, autores assim. Um dia eu peguei um cara chamado Rivarol. Até hoje na França, o Rivarol é muito pouco citado e conhecido, porque ele era um cara que correspondia no século XVIII ao que o Oscar Wilde foi no século XIX. Um sujeito, pessoalmente ele tinha um pé na nobreza, em plena Revolução Francesa, quer dizer, ele era altamente reacionário, mas era um cara que, além de escrever bem, dizem que ele era um sujeito encantador, falava muito bem, a mesma coisa do Oscar Wilde. Ele tinha era um sujeito falando, ele falava como se fosse escrevendo, era bonito ouvir e tal. E eu me encantei com o Rivarol, e ele tem inclusive um dos livros dele é sobre a influência da língua francesa. E eu li o Rivarol, que me revelou coisas assim. Ele era contemporâneo da Revolução Francesa e detestava a Revolução Francesa, porque achava que aquele povo grosseiro, fazendo aquelas grosserias, acabando com aquela coisa tão bonita que era a monarquia e tal. E ele descreve a tomada de Versalhes pelo povão. E o povão de Paris no século XVIII não era só de parisienses. Quando a crise foi se avolumando na França, houve aquele êxodo da gente do campo para a capital. Então, Paris estava cheio de gente que tinha vindo da província. Tanto que na tomada de Versalhes, grande parte dos caras que entraram lá, eles não tinham arma de fogo, usavam coisas típicas do mundo rural, foice, coisas assim, que pudessem... enxadas, assim, coisas assim. E o Rivarol descreve o Versalhes, aquela parede que dá para aquele grande jardim, ele tinha janelões assim. Entre cada janelão ficava um espaço. Nesse espaço tinha um grande espelho, com moldura dourada,
tudo que representava a grandeza. E o espelho, o que que era? Refletia a grandeza interior. Então o Rivarol descreve que quando aquela massa, ele descreve então os caras rindo, sem dente, carregando aqueles coisas, entram, eles pegam aqueles espelhos, um grupo aqui, outro grupo aí, suspendem aqueles espelhos pesados, vão até a janela e jogam os espelhos pela janela. E quando o espelho se espatifa lá embaixo, ele descreve a cara de satisfação daqueles miseráveis, porque quebraram o espelho da grandeza e tal. Rapaz, eu fiquei fascinado daquilo. E aí desandei a ler. E li. Aí autores sacanas como Crebillon Filho, que tem um livro chamado O Sofá. Sugestivo. Hein? Sugestivo. Sofá. Por quê? Porque o mobiliário, até o século XVIII, era muito duro. Era como aqui no Brasil, aquelas coisas, no máximo com palhinha. Era madeira dura, ou então, o máximo era forrado com palhinha. Quando no século XVIII, a Europa começa a ter contato com o Oriente, herda o sofá. Porque todo povo oriental, você sabe que o oriental senta em sofá, como é que se diz? Em almofada. Herda a almofada. Então, o mobiliário francês passa a ter, em cima daqueles móveis, aqueles canapés, aquelas coisas duras ou de palhinha, enche de almofada. Aí, nesse livro, O Sofá, a história é a seguinte: um cara, que era um comedor, ele passava uma conversa numa moça e levava para o sofá. Então, por isso que o livro se chama O Sofá. É uma série de histórias de como ele levava as mulheres para o sofá. Inclusive, ele tem uma frase que eu guardo de memória até hoje. O cara pega a moça e vai levar para o sofá, mas ela resiste. Mas ela eu não querer querendo. Então, ele tem a seguinte frase: ela só se defendia para justificar a sua derrota. Eu achei aquilo uma maravilha. Elle ne se défendait que pour mettre un prix à sa défaite, para botar um preço na sua derrota. Aí eu achei aquilo, e desandei. Olha, descobri o Restif de la Bretonne muito antes do Rouanet. E escrevi, inclusive, no Jornal do Brasil, uma série de 4 artigos sobre o Restif de la Bretonne, que era um escritor, vamos dizer assim, ele era sebento, ele não era recebido em sociedade, ele dizia que era por preconceito, mas o biógrafo diz que não era essa a razão, é que ele fedia. Ele usava uma espécie de não era uma capa, era uma sobrecapazinha curta, né? Só que ele não lavava. E você sabe, na França tem um período do mês que faz calor, né? Tem um período do ano que faz calor. Então, naturalmente, ele fedia. Então, e ele achava que aquilo era preconceito contra ele. Mas não era... Como é que você ia convidar um cara vestido daquele jeito? Aí, eu li todo não, todo não, porque ele escreveu para burro. E era um cara assim, fascinante a história dele, porque ele era mitômano. Ele achou que ele tinha tido durante a vida 150 filhas. Não teve filho homem. E era um sujeito tão doido que naquele tempo as pontes de Paris eram de madeira. Então, quando acontecia alguma coisa assim, muito coisa na vida dele, ele pegava uma espécie de um canivete, ia para debaixo da ponte, que tinha aqueles travões de madeira, assim, e inscrevia, quer dizer, riscava fundo na madeira, dia tal, fulana, não sei o que lá, tal. Aí, quando era 1, 2 anos depois, ele se lembrava daquele fato, ia lá, estava escrito. Aí ele passava a mão naquela coisa escrita e chorava, lembrando e tal.
Olha que figura! É uma figura extraordinária. E escrevia continuamente, ele escrevia continuamente. E editava os próprios livros. Tanto que depois eu descobri que a história do Nabokov, da... como é que é o nome? Lolita. Está lá. Ele vai morar num lugar que os prédios altos na Europa, até muito recentemente, não tinham elevador. Então tinha uma pessoa que era a porteira do prédio, ou o porteiro, que era la concierge. Então, que naturalmente quebrava o galho ali de receber coisas e tal. Aí o cara tinha que gramar, tá? E quanto mandar mais alto, ficava mais barato. O aluguel era mais barato porque o cara tinha que gramar aquelas escadas daquele tal. E ele vai morar num lugar desse, em Paris, e ele era tipógrafo. Ele tinha trabalhado, ele tinha vindo da província para Paris, ele veio de Auxerre. Ele veio como tipógrafo e de repente ele se torna escritor, mas ele era tão duro que ele era obrigado a compor os próprios livros. Ele não tinha dinheiro para pagar editor. E a tipografia, antes de você usar as máquinas, mesmo as máquinas manuais, antes de ter essas impressoras, havia um componedor, quer dizer, era uma caixa cheia de tipos. A, por exemplo, várias letras A compostas de vários tamanhos, tal. E você compunha assim. Você queria escrever uma frase, você tinha que pôr ao contrário, porque quando você depois passasse tinta e passasse papel, para você ler e tal. Então, como era ele que fazia tudo, ele pensava a frase e já escrevia ao contrário, ia botando as letras ao contrário, porque ele já pensava que ele ia ter que fazer uma prova depois, quando chegasse na altura do fim da página. Olha que tipo. Tá. E ele, numa dessas, ele vai morar lá e não sabia que a concierge, que a senhora lá, tinha uma filha. Só que na Lolita ela tinha 12 anos, né? E lá no dele ela tinha 15. De repente ele vê uma moça bonita, aí ele vai se informar e diz, não, é que era filho da concierge, da porteira do prédio, mas ela não tinha aparecido até então porque ela estava num colégio interno. Então só nas férias é que ela ia para a casa da mãe e tal. E como ela era uma moça que já era alfabetizada, porque ela estava numa escola, sabe que lá no quarto andar mora um senhor que escreve. Então um dia ele bate aí na porta assim, timidamente, ele vai, é a moça, que ele sabia que era filha da mulher. E ela diz, olha senhor, eu também gosto de ler e tal. E ele empresta um livro. Só que esse negócio de emprestar o livro é direitinho Lolita. Ela percebe o interesse dele e se faz de inocente e começa a fazer um jogo de sedução. Então ela senta na perna dele para ele mostrar, ler trechos do livro e tal, sentada no joelho dele e tal. E aí começa a história, que é o Lolita do Nabokov. É um jogo de sedução em que a mocinha se faz de inocente e joga com a inocência do adulto, que por sua vez, coitada, né? Como é que eu vou atacar? Ela está fazendo isso, mas sem maldade. Então ele se continha também, mas com aquele negócio com tesão de freio puxado, né?